Fala galera, beleza com vocês? Eu tô aqui hoje com o HyperX Procast. É um microfone condensador de estúdio XLR. Eu comprei ele por um motivo muito besta, que o motivo eu tava precisando pegar o dele de volta, que eu tava usando emprestado, da Focusrite. É um microfone excelente para estúdio, mesmo gravação, muito top. Então, cara, eu precisei de um estúdio o mais rápido possível, num valor da hora, assim, sem ser muito absurdo. É caro, não vou falar que é barato, é caro. 500 pouquinho eu paguei. É o preço dele original. Aqui no site da HyperX também não tem nem a venda, tá bom? A qualidade é absurda. Ele é sensível, rico em detalhes, como diz eu tô com o ChatGPT aqui pra ler pra vocês aqui. Um mini roteiro, então eu vou dizer o que ele me disse aqui, bem resumidamente. Rico em detalhes, você pode ver que pega minha voz excelentemente excelente. Eu vou primeiramente tirar o tratamento de áudio, que não é muito, é só um supressor de ruído e um ganho cantando BS, ó. Aqui está o volume normal, zero, sem nenhum tratamento. 000, aqui ó, isso aqui é o 000 mesmo. É que tava com um compressor aqui na placa de áudio, tá bom? Ele tá, tudo bem que não tem muito ruído em volta, não tem nada, mas pega um som clean. Temos um botão aqui, que é o High Pass. Ele seria, exatamente como o chat disse pra mim, filtro de passa alta. É normalmente símbolo de curva, que ele serve para eliminar ruídos indesejados, como respiração pesada, vibração na mesa ou barulho do ar-condicionado em motores. Eu não sei se vai fazer muito sentido eu ligar isso aqui agora. Alô, alô. Pode ver que a voz fica um pouco mais rádio, né? Um pouco mais, sei lá, estranha. Ele corta frequências graves abaixo de 80 Hz. Fica estranho. Eu acho que pra quem tiver um ruído, um lugar muito com ruído, faz sentido ligar. Pra mim não tem sentido. E olha a diferença. Eu não sei agora se isso tá on. Eu acho que isso tá off. Não, esse tá on. Não, agora tá certo. Isso tá on, esse rádio tá on. Então se eu desligar, é o normal aqui, que tá off, tá bom? Temos também aqui o atenuador de sinal. Ele reduz o sinal de entrada em 10 decibéis. Então ele tá aqui ativado no 0 decibéis. Ele é útil quando você tem a voz muito potente, vai gravar instrumentos muito altos e está com ganho com da interface muito sensível. Lembrando, é uma entrada XLR, só para quem tem placa de áudio consegue usar, não é qualquer um com USB, tá bom? Até onde eu sei, não tem como fazer um adaptador para isso. Como tá aqui no 10 decibéis, é 0, vamos colocar no 10. Ó, ele abaixou, tá bem fraquinho, tá bom? Menos 10. Então eu consigo ter um controle melhor aqui na minha placa. Aqui, ó. Ele até consegue ter um controle melhor. Não sei se melhorou algo. Alô, alô, alô. Ó, eu vou fazer o controle aqui mais ou menos, ó. Tô na mão mesmo. Ó, isso aqui é o 0 decibéis. Isso aqui é o menos 10. E esse é o menos 10. E eu preciso aumentar um pouco do volume da minha placa de áudio para ele conseguir aumentar um pouco, tá bom? Então, como ele falou aqui, eu tenho a voz muito potente, você precisa ter um controle melhor na voz e o controle acaba ficando todo na mesa de áudio, tá bom? Eu vou deixar aqui no 0 decibéis por enquanto. Vamos agora para as especificações. Ó, como eu falei, é um conector XLR, precisa de uma interface de áudio. Ele precisa do Phantom Power ativado, que é 48 volts, que ele ser uma potência mais na placa de áudio. Tem placa que não tem, então fica atento. Se você for comprar uma placa, ele precisa ter esse Phantom Power para poder ativar, que é uma força mais no microfone que eles pedem, tá bom? Ah, eu balanço aqui, nem faz som. Compatível com setups profissionais de gravação, stream e podcast. O diafragma dele, que é essa bolinha que tem dentro dele, é banhada a ouro, proporciona uma captação mais natural, detalhada e com menor ruído. Uma construção, corpo robusto, totalmente de metal, com visual premium. Cara, é realmente bonito isso aqui. Eu estou ficando louco. Não vou negar. Eu vou até deixar aqui na tela a foto da review lá no escritório que a gente tava acabando de receber. Também serve, condenser é isso aqui, né? Esse aqui é outra coisa. Não, esse é o condenser. Os dois é condenser. Esse é o condenser. Então tá bom, obrigado pelo feedback. Esse é o solid condenser. isso, esse é o condenser. Oi, é pesado, cara. O negócio é lindo. E vem com pop filter integrado, removível. Esse pop filter aqui, ele é removível, é lavável, né? Mas ele é metal também. Às vezes ele tem uma sujeirinha aqui no meio. Entrou uma agora há pouco, é só enfiar esse branquinho aqui, ó. Só enfiar uma agulhazinha fininha aqui no machuca. E é legal que eu consigo encaixar em qualquer lugar aqui no microfone. Pode ser aqui do lado, aqui na frente, aqui atrás. Ele é totalmente encaixável, tá bom? Só aqui atrás que não, porque tem isso daqui, ó. Então, ó, eu encaixo. Pum, acabou, beleza? Lembrando que o áudio aqui tá todo puro, tá?
Não tem nada de tratamento, aqui tá áudio puro. Se eu quiser melhorar ainda um pouquinho, eu ativo um compressor da minha placa de áudio, que é um compressor equalizador próprio da minha placa, que é a A06 da Yamaha. Então ele pega um pouquinho mais de força, assim, um pouquinho mais de grave, mas nada que vai fazer muita diferença. A frequência dele é de 20 Hz, tá bom? Então ele capta tanto graves quanto agudos com uma riqueza detalhada. Disso eu achei absurdo. Tá, aquele microfone que eu tinha do meu tio, ele é bom pra estúdio, mas ele é antigo, eu acho que é 2015, 16, 18, alguma coisa assim. Então, ele é bom, mas não tem a captação que o microfone de 2023 tem, que é esse HyperX, tá bom? Querendo ou não, o meu vai acabar saindo na frente, porque é mais novo, é equipamento melhor, etc. Que lá na época custava 1.000 e pouquinho, esse daqui é metade de R$ 1.000 e acaba sendo ganhando por causa da nova tecnologia, tá bom? Sensibilidade de ruído, menos 38 decibéis volts. Um nível de ruído baixo, ideal para as vozes limpas e gravações profissionais. Ela é muito bonito ouvir, cara. Essa aqui, aquela minha voz lá sem esse negócio de tirar o grave, tá? É legal, mas é muito rádio. E essa aqui ficou um grosso legal de se ouvir. E aqui também tem a nossa caixa. Ela é bonita. A gente fez um unboxing lá no escritório. Agora que vem o podcast. Aqui veio Vem o Pod Nanas. Ai, isso aí vai cair. Não vai. Ai, vai cair. Não vai. Ai, não vai cair. Hã? Caralho, o negócio é bonito, velho. É pro. Ela é bonitinha, detalhada, só não ganhamos adesivo. A HyperX ficou me devendo nisso aí. Eu estava na dúvida entre o Fifine 658 e esse daqui. Por quê? Um amigo meu tem o Fifine AM8, AM6, alguma coisa assim. E aí eu fiz uma comparação dos melhores Fifines. O Fifine K658 acabou saindo na frente de todos. Aí eu tava entre ele e entre esse aqui. Por que que eu escolhi esse aqui? Primeiro o XLR. Ele consegue. XLR tem um áudio muito melhor, um controlável. XLR vai ganhar do USB com certeza. O Fifine acaba sendo USB. Esse daqui tem um áudio mais detalhado, uma captação mais precisa. Lembrando que eu não citei aqui, mas ele tem um padrão polar. Então, cardioide, que chama captação pela frente, rejeta bem pelos lados e fundo, tá? Se eu estiver falando por aqui, ele vai rejeitar os áudios para cá, ele vai detectar. Eu acho, posso estar falando besteira. Aí eu pesquisei no ChatGPT, né? O Procast, indicados para estúdios e gravações profissionais. Eu não gravo para estúdio, enfim. Fifine acaba para lives, podcast e games iniciantes. A questão é, se você não tem muito dinheiro, se você não tem uma placa de áudio, você quer um microfone da hora pra fazer live, gravar, entrar em call, cara, o Fifine te atende perfeitamente, mas eu queria reaproveitar minha placa de áudio, eu não ia deixar ela parada aqui sem um microfone XLR, eu falei, preciso de um microfone XLR que seja de bom tamanho pra mim, que não seja absurdamente caro. Tem alguns mais baratos que esse? Tem. Falei, pô, vamos gastar em algo bom logo, né? Então vai isso aqui. O preço, como eu falei, o HyperX acaba sendo mais caro, profissional, e o Fifine é mais de entrada, tá bom? As extras dele é que ele tem esse shock mounter, esse pop filter, e o Fifine só tem somente o controle de volume e o mute direto no mic, tá bom? Considerações finais. Como eu já havia dito, cara, se você não tem dinheiro, você não tem... Falei como se fosse pobre. Se você não tem como investir no microfone muito bom, você não tem uma placa de áudio muito cara, se você não tem uma placa de áudio com você, principalmente se não tem 48 volts, cara, vai de Fifine, vai no microfone USBzinho de boa, sabe? O Fifine M8, o amigo tem, é sensacional a qualidade. E a vantagem dele é que ele é tanto USB como XLR. Então, se você tiver uma placa ou não, pode ligar o USB, depois você compra uma placa e liga no XLR, sabe? Tudo bem que precisa comprar o cabo depois, mas o legal da M8 é isso daí. Consideração final, cara, se você tem a placa de áudio, você tem um dinheirinho pra gastar, vai de HyperX sem dúvidas, tá bom? Eu não teria o Fifine aqui pra comparação, mas eu já vi muitos vídeos da galera gravando, o áudio dele é excelente, você acaba nem percebendo, cara. Na prática você não percebe a diferença de áudio, é a mesma bosta, sabe? A diferença é mínima, assim, questão de grave, agudo, mas, cara, no final, cara, uma ediçãozinha ali, você botando o Premiere, subindo o grave, acabou. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida que eu possa tirar pra vocês aqui, eu vou te ajudar, tá bom? Até a próxima, obrigadão, falou!